Salve, salve galera! Queria me apresentar, certo? Primeiramente, eu sou o Everton MC e eu gostaria muito de ter a presença de vocês hoje aqui comigo, porque a gente vai iniciar a oficina de ritmo e poesia, certo? Primeiramente, a gente vai estar falando um pouco sobre a etimologia e como surgiu a cultura hip hop, de onde ela veio, quais foram as suas influências. Não só dos Estados Unidos, mas também dos povos latinos e dos povos jamaicanos, que ela tem muita influência também desses povos, pessoal. A gente não pode pensar que unicamente a cultura hip hop ela é só norte-americana. É uma parada que é muito errado a gente pensar, por conta de que várias culturas, né, acabaram influenciando para que o hip hop viesse a ser criado e tornasse essa fama mundial que é hoje. Então a gente vai começar falando do seguinte, tem uma data que ela é muito emblemática que eu quero falar para vocês. No dia 11 de agosto de 1973, um cara chamado Kool Herc decidiu fazer uma festa na sala da casa dele. A irmã dele estava precisando de materiais escolares para estudar e eles eram um povo pobre ali do South Bronx, mais precisamente ali em Nova York, e como ela estava necessitando desses materiais escolares, ele e ela em parceria resolveram fazer uma festa de hip hop na sala da casa deles. Eles arredaram o sofá, arredaram a estante, arredaram todos os móveis da casa e colaram um cartaz na porta da casa deles. E esse cartaz dizia lá que cobrava uma entrada simbólica, né, para as moças e os rapazes ali que viviam naquela região. Então aconteceu o seguinte, ele decidiu que ia fazer a festa e quando ele viu, de repente a sala da casa dele já estava lotada, estava todo mundo dançando e ele era o DJ, o Kool Herc, que é considerado por muitos o pai da cultura hip hop, porque nesse dia que eu citei, o 11 de agosto de 73, é considerado o pontapé inicial desse movimento que tá pelo mundo todo, né, pessoal? Então o Kool Herc, ele tinha uma característica que era única. Ele tocava com dois toca-discos. Ele colocava um de cada lado e ele tocava na quebrada da música. Ele fazia várias pausas durante a música, ele voltava ao disco e ele viu que quando ele fazia isso, ele viu que era o momento do ápice da festa. E ele acabou meio que sem querer criando o break, que é dançar na quebrada, que a gente chama dançar na quebrada da música, que quem faz isso é o b-boy, que a gente vai falar um pouco mais ainda nesse episódio. Então o Kool Herc, ele teve uma participação que é enorme dentro da cultura, porque ele foi a pessoa que trouxe essa cultura da Jamaica. Os pais dele tinham muita influência de música, então foi uma mistura muito louca que ele acabou fazendo e criando, né, essas vibes do hip hop logo no primeiro momento. Então ele trouxe essas costuras do Sound System que tinha lá nos povos jamaicanos, trouxe para dentro dos Estados Unidos, que eles eram imigrantes, ele e os pais deles e toda a família dele que estavam morando em Nova York, e ele acabou tendo essa influência muito grande ali, né? E o pessoal acabou abraçando isso e ele foi fazendo outras festas consequentemente e está em atividade até hoje. Agora a gente vai falar um pouco sobre os 5 elementos que tem na cultura hip hop, pessoal. A gente vai falar sobre uma agremiação que juntou esses 5 elementos e o cara que foi o idealizador de criar, né, esse nome hip hop juntamente com esses 5 elementos. Então vamos falar dele. O nome dele é Afrika Bambaataa. O Afrika Bambaataa, ele teve a ideia de criar quem? A Zulu Nation, que é a nação Zulu, nada mais, nada menos do que uma agremiação de hip hop que existe até hoje nos Estados Unidos. O Afrika Bambaataa, ele é considerado o padrinho da cultura hip hop porque ele conseguiu unir os 5 elementos, que são o break, que é a dança, é o DJ, é o cara que está tocando na festa, o grafite, que é a arte visual que você vê nas paredes, e o rap, que é a música, o ritmo e a poesia, certo? Então a gente vai falar detalhadamente sobre cada um. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o grafite. O grafite é aquela arte visual que você vê nas paredes, que você vê nas ruas, e era muito comum naquela época que os grafiteiros, eles deixavam suas marcas no metrô.
Eles viam o metrô passando e eles faziam o que a gente chama de bombe, que é a marca do grafiteiro, né? Onde ele escreve o nome dele com várias tintas coloridas ali, e muito se assemelha à pichação, né? Porque a pichação e o grafite, eles estão lado a lado dentro da cultura hip hop. Existe uma discriminação muito grande, mas só que o grafite também tem o seu poder cultural. O grafite tem uma história muito grande em cima de tudo isso, assim como a pichação também tem, e é um debate muito grande a ser discutido. Agora a gente vai falar um pouco sobre o DJ. O DJ é o disc jockey, é o cara que está tocando lá na festa. Ele é considerado o principal pilar da cultura hip hop, certo? Teve um grupo nos Estados Unidos que se chamava DJ Grandmaster Flash e Furious Five. Ou seja, o nome do DJ era destacado na capa, pessoal. Era como se ele fosse o mais importante da cultura, porque realmente ele era a pessoa que agitava o baile, ele dava o ápice da festa. E era muito importante citar que no Brasil essa cultura também veio quando teve a dupla, né, muito famosa aqui no Brasil na década de 90, Taíde e DJ1. Que quando o Taíde, que é um rapper brasileiro, se juntou com o DJ1, que também é um DJ brasileiro, e eles fizeram uma dupla, e o DJ1 tinha um grande destaque naquela época lá, porque eles acabavam pegando conceitos da cultura norte-americana mesmo, né? Que eles acabaram usando no disco. Mas posteriormente isso foi se perdendo no Brasil, os DJs já não vieram mais com o nome na capa. Já não era, por exemplo, Racionais MCs e DJ KLJ, não. Só vinha escrito na capa Racionais MCs. Então foi uma cultura que ficou por muitos anos, essa do DJ, como sendo a principal na cultura hip hop, certo? Agora a gente vai falar do terceiro elemento que eu quero citar aqui para vocês, que é o break dance. Muita gente me pergunta quando eu vou em algum lugar, eles dizem assim: ah, então você veio fazer hip hop aqui, vai ter dança? É errado, pessoal, a gente pensa isso, porque o hip hop, ele não é uma dança em si. O hip hop, ele é a cultura no geral. E o que significa essa palavra hip hop, né, que a gente ainda não falou? Ela significa movimento, estar em movimento. Por isso que a gente chama de movimento hip hop, pessoal, porque é uma cultura que sempre está movimentando, ela se leva para diversos lugares, ela está em diversos países, e o MC, o DJ, o grafiteiro e o b-boy, ele não está em um só lugar, ele leva o seu conhecimento para outros locais. E mais amarrando um pouco nessa questão do breakdance, vamos falar sobre quem são as protagonistas dessa dança, né, que está dentro da cultura hip hop. B-boy. O que significa b-boy? É o breaking boy, é o cara que dança na quebrada da música. Lembra que eu falei lá no comecinho que o Kool Herc fazia as paradas? Porque lá já existia a cultura do b-boy, sem eles saberem. Olha só que engraçado, né? E mais lá na frente também foi existindo quem? As B-girls, que são as breaking girls. São as garotas que dançam. Por isso que a gente chama as competições de b-boy as competição de b-girls, né? Porque são as pessoas que dançam o break em si. Então é muito importante a gente estar frisando que a dança da cultura hip hop é o break dance, certo? Existem vários movimentos, existem top rock, enfim. A gente tem sempre que estar se atualizando, porque às vezes vários b-boys eles acabam criando os seus próprios movimentos e batizando, certo? E agora a gente vai falar do elemento que é o nosso, né, da oficina, que a gente vai aprender mais lá na frente, fazer esse rap, fazer as músicas. É o ritmo e a poesia, RAP, certo? Rhythm and Poetry em inglês, mais precisamente dizendo. Para você fazer um rap, você tem que ter o ritmo e tem que ter a poesia. O que seria esse ritmo? Bom, vamos pensar o seguinte: o DJ que eu falei antes, que é o disc jockey, ele faz batidas. Ele é um profissional ali da área que sempre está fazendo as batidas e ele sempre está junto com o MC. Tem até uma frase muito célebre do grupo RZO, lá de São Paulo, que é a rapaziada da Zona Oeste, que eles falam que o rap é chato sem o DJ. E é exatamente isso, porque o DJ e o MC, eles acabam se completando, pessoal. Então, para o MC rimar, o DJ tem que soltar uma base. Então é como se eles fossem unha e carne mesmo ali dentro da cultura hip hop, certo?
o DJ faz a batida e o MC acaba escrevendo a poesia, certo? Então o DJ tem o ritmo e o MC tem a poesia. Juntou tudo, ó, deu um rap, certo? Então a gente acaba tendo esses conceitos dentro da cultura hip hop que são muito importantes de serem falados, certo? Agora eu quero falar para vocês sobre um elemento que é muito importante, que também foi falado pelo nosso grande padrinho da cultura hip hop, né? Que é o Afrika Bambaataa. O Afrika Bambaataa, ele decidiu implementar esse quinto elemento, que se chama o conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento, pessoal, nada mais nada menos é do que o quinto elemento da cultura hip hop, que a gente chama de os grandes profissionais, né, da cultura hip hop estão repassando o conhecimento dentro de cada sua área. Existem profissionais do grafite, existem profissionais do break, existem profissionais do rap, existem profissionais que são DJ. Então, para você repassar os quatro elementos, você tem que ter o quinto, certo? Que é o conhecimento. Sem o conhecimento você não consegue aprender quais são os outros quatro elementos. A gente tem sempre que frisar também, pessoal, o hip hop, ele é uma cultura de origem negra, é uma cultura de origem periférica. Ele tem que ter o protagonismo dessas pessoas que vieram dos guetos, porque é uma cultura que hoje é mundialmente conhecida, mas já sofreu muita discriminação e muito preconceito e infelizmente até hoje ainda sofre, certo? Agora a gente vai falar de um cara também que inventou o risco no vinil. Quem é esse cara? Ele é o DJ Grandmaster Flash. O DJ Grandmaster Flash, pessoal, ele inventou o risco dentro da cultura hip hop, certo? A gente vai falar um pouco sobre como ele fez isso. Ele acabou pegando o disco e um certo dia ele decidiu que aquilo dava uma musicalidade. E ele começou a ver que as pessoas começavam a dançar juntamente com o risco. E o MC cantava também juntamente com esses riscos, certo? Então, pessoal, é isso aí que eu tinha para falar para vocês no primeiro episódio sobre a genealogia da cultura hip hop. Muito obrigado!